João 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana! Bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor! E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião. Eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O segundo livro das Crônicas, capítulo 14. O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa, houve 10 anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes ídolos. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá e destruiu os altares de incenso. E durante o seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades
e durante o seu reinado, nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas. Pois temos adorado o Senhor, nosso Deus, e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, armados com escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra e avançou até a cidade de Maressa. Asa saiu para lutar contra ele e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Maressa. Aí Asa pediu socorro ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Deus, Tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em Ti e em Teu nome estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao Teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes foram mortos. Não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam. Depois atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerar, pois todos os moradores estavam com medo de Deus. E os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram também os acampamentos onde havia rebanhos. Pegaram muitas ovelhas e camelos. E depois voltaram para Jerusalém. O segundo livro das Crônicas, capítulo 15. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi falar com Asa. Rei Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem, o Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com Ele. Se o procurarem, Ele deixará que vocês o achem. Mas, se o rejeitarem, Ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus. Nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas, quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem. Nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus
estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Obed, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus, que estava no pátio em frente do templo. Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa, e por isso vieram para o seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do ano 15 do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 touros e 7.000 ovelhas. Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. Em voz alta, juraram a Deus, o Senhor, que seriam fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o coração. E, por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Asa também tirou a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste ídolo. Asa derrubou o ídolo, o reduziu a pó e queimou no vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. E não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado. Salmo 77. Salmo de Asaf, ao regente do coro, para confissão. Eu grito bem alto para Deus. Grito e Ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração. Porém, não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso?
Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito. Meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força, salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas, e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda a parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão.